Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, tudo bem? Eu espero que sim, né? Neste vídeo vamos falar sobre o dia D, né? O dia depois da queda do Fortaleza, né? Como isso pode servir de reflexão para melhorar, né? Para que o Fortaleza consiga aí, se recuperar na temporada, né? Para que o Fortaleza consiga, como é que o Fortaleza pode fazer agora para conseguir dar conta, para dar conta, né? Dos seus problemas, né? E o principal problema do Fortaleza agora é o Campeonato Brasileiro, né? Tem também a Copa do Brasil, mais uma competição aí que o Fortaleza pode perfeitamente mandar muito bem ou pode mandar muito mal também, né? Tem esta situação aí pela frente, né? O fato é que o que a gente tem visto no Fortaleza cada vez mais é uma equipe que está se deteriorando completamente na sua forma de jogar, é uma equipe que está perdendo completamente a identidade do seu jogo, é uma equipe que tem um comportamento dentro de campo estranho, né? Há momentos ali, por exemplo, que a gente não percebe muita dedicação, inclusive de alguns jogadores, nas ações defensivas. Hoje, claramente, a gente olha para o jogo do Fortaleza e claramente apontamos que a defesa é um problema, mas o que muitos de nós nos esquecemos muitas vezes é que a questão da primeira linha não é necessariamente a responsável por todos os problemas defensivos do Fortaleza. As ações de marcação, elas não têm que ser executadas pelos jogadores do Fortaleza em outros espaços do campo, que não seja ali aquele primeiro terço ali do campo, né? Ou seja, os jogadores precisam contribuir muito mais para a marcação, isso não está acontecendo. O único jogador fora da primeira linha que tem atuado ali para marcar é o Zé Wellison, né? E muitas vezes, assim como o Benevenuto tem sido muito sobrecarregado na primeira linha, e nesse jogo contra o Estudiantes também o Sebastião foi muito carregado ali na primeira linha pelo setor direito, a gente percebe que no meio de campo o Zé Wellison também é absurdamente sobrecarregado. Hoje o Zé Wellison, eu diria para vocês que se ele sair da equipe, a coisa pode piorar muito mais ainda, porque é o único que marca. E o curioso disso é que muitas vezes o Zé Wellison tem falhado, porque ele é muito sobrecarregado. Em vários momentos, o Benevenuto também falha, e também por sobrecarga. E o Tite, que já é um jogador que não consegue entregar mais qualidade no seu jogo para o Leão, é um jogador que também, muitas vezes, ele, Tite, é sobrecarregado também na marcação, não pelos colegas ali do setor. Né? No caso, a sobrecarga que recai sobre o Tite vem justamente daquele setor do campo, aquele corredor lateral, que é o corredor esquerdo, né? Ninguém está marcando por ali, seja Ronald, seja Felipe quando ele joga, também não está atuando muito bem na marcação, seja também os jogadores mais à frente, né? E o principal nome disso é o Moisés. Moisés hoje é um jogador importantíssimo para o Fortaleza, mas é um atleta que não tem se comprometido com as ações defensivas como fazia no passado. Então, é muito importante que o olhar dê conta também de entender, né, esse problema do Leão. Há muitos problemas aí, não é momento, por exemplo, de ficarmos aqui com análise vazia, superficial sobre o que está ocorrendo com o Leão, porque há uma situação muito séria de deterioração do jogo do Leão. Né? Isso passa por uma série de questões, algumas talvez que a gente não consiga entender sem estar perto do clube. Né? E eu diria para vocês que, diante do que ocorre hoje, a declaração do Marcelo Paes ali, reconhecendo os erros, ela não significou absolutamente nada. Foi importante do ponto de vista do dirigente mostrar sua cara, mas eu acho que o reconhecimento de erros que ele mostrou ali, para mim, foram insignificantes diante de outros problemas que ocorrem hoje no Fortaleza e que, infelizmente, não são assumidos. E, para mim, o principal problema, gente, o principal problema do Fortaleza é esse paradoxo entre alguns jogadores contratados, jovens, que não são aproveitados pelo técnico Juan Pablo Voivoda. Só cego não quer ver que isso é um grande problema hoje no Fortaleza. Só cego não quer ver que isso aí, inclusive, pode até mesmo sinalizar um desentendimento entre a comissão técnica e também o dirigente do Fortaleza neste momento. Né? Só cego não quer ver que, se de fato houve uma conversa com o Voivoda sobre isso, né? O técnico está dando mínima para os dirigentes. Né? Só cego não quer ver que talvez essa conversa não tenha acontecido. E se isso não aconteceu até agora, esse mas é um erro absurdo, gigantesco hoje da direção do Fortaleza. Na minha opinião, este talvez seja um dos grandes problemas. E por quê? Porque, na verdade, esse tipo de coisa encurtou muito mais o elenco do Leão. Né? E isso foi respingando ali em outros problemas ali que a gente viu dentro de campo. Né? A equipe foi se perdendo pouco a pouco na temporada. Desde o começo da temporada, é muito bom a gente deixar isso claro. O Fortaleza não vinha bem. O Fortaleza começou 2022 jogando mal. O Fortaleza foi mal no Campeonato Cearense. O Fortaleza foi mal na Copa do Nordeste. Ganhou essas duas competições, mas não jogando nada bem. O Fortaleza fez jogos horrorosos contra equipes muito frágeis, né? Só que foi tudo sendo empurrado pela barriga, né? Então, o que ocorre? E aí vai se aprofundando o processo de contratação de jogadores jovens, que claramente ali era um projeto do clube, porque agora já está mudando, né?
já está, por exemplo, aí, sucumbindo, né, a uma ótima ideia, está sucumbindo, na verdade, aí a outras coisas, a problemas que se colocaram em cima dessa ideia, né? Então, o que ocorre ali? Havia ali algo muito bom, porque quando o clube, por exemplo, busca perfis jovens, sobretudo com a qualidade dos jogadores que eram buscados pelo Fortaleza, precisamos realmente concordar que isso é realmente algo muito interessante no futebol brasileiro. Contudo, não houve o combinado, claramente não houve o combinado com o técnico. Claramente não houve. Então, a gente pode falar aqui que. E aí, acho que isso é uma meia-verdade, quando o pessoal fala que o Fortaleza tinha um elenco muito curto e por causa disso não podia, por exemplo, lutar em 3 frentes. Né? Eu discordo parcialmente disso. Por quê? Porque outras equipes também têm inúmeros problemas no seu banco de reservas. No Palmeiras, ninguém, por exemplo, elogia o banco de reservas do Palmeiras. Há muitas críticas sendo feitas no Clube de Parque Antártica em relação à qualidade do banco de reservas. O Flamengo também via com muito problema, o próprio Flamengo, o Galo teve inúmeras situações complicadas nessa temporada também. Não foi só o Fortaleza. A gente pega essa questão aí para o Fortaleza, porque é muito cômoda, né? Para facilitar a análise, para facilitar uma explicação. É claro que o elenco poderia sim ser muito mais reforçado, e nisso o Marcelo ali acaba reconhecendo que ele falhou, é um bom reconhecimento da parte dele, acho que sim, deveria ser reforçado. Mas essa questão de buscar reforços, ela não é que ela não aconteceu, né? Ela, de certa forma, ela entregou sim os jogadores. A questão é, ela poderia ter entregado mais jogadores, mas não é que isso não tenha necessariamente acontecido. O Fortaleza entregou jogadores para o técnico Juan Pablo Voivoda. Ele não usou, ele deu as costas para isso, claramente. Ele nunca, por exemplo, pensou o Dudu para o elenco principal. Hoje, né, fala-se, pelo menos foi a fala do Yuri, né, do Razão Tricolor, de que o Dudu, em tese, parece que causou um grande problema, e muito grave ali, na interna do clube, por isso que ele foi devolvido. A questão é o seguinte: se um jogador ele faz mal para o Fortaleza nesse sentido, eu acho, sinceramente, né, para o Fortaleza devolver, acho que ele tem que ficar público. Ah, mas vai prejudicar o jogador. O jogador não, se ele realmente aprontou, ele não merece esse tipo de proteção. Ele é um péssimo profissional. E qual é o objetivo do Fortaleza, por exemplo, de proteger o jogador? Vamos entender isso. Qual é o objetivo do Fortaleza de proteger o jogador no caso desse? Né? E aí comprar um problema, porque na prática o problema é do Fortaleza, não é do Dudu, porque a gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe é o Dudu foi devolvido. E este é um problema sério, né, que os dirigentes deveriam explicar isso aí claramente. Ah, mas foi uma questão interna tal. Gente, tá me parecendo isso aí uma coisa bem estranha. Né? Então é o seguinte, não tem, por exemplo, que ficar preocupado com a imagem do Dudu se ele realmente aprontou uma coisa grave ali na interna do clube. Né? O que me parece, independente de qualquer coisa, mesmo no caso do Kaiser, eu vou falar para vocês, do Kaiser, que é um sujeito que para mim tem que desaparecer do futebol, não somente ali do Fortaleza, mas do futebol nordestino, tem que sumir, porque ele não merece vestir a camisa de um clube como Fortaleza. Ok? Mas mesmo no caso do Kaiser, na minha opinião, a política de gestão de grupo do Voivoda também pode gerar inúmeras frustrações no elenco do Fortaleza. Entende? Pode perfeitamente gerar essas frustrações, e dessas frustrações podem vir também problemas ali de comportamento. Ok? Claramente, isso só bobo não consegue imaginar uma coisa dessa. Né? Então, vamos pegar agora, por exemplo, a questão do David da Hora. E para mim, isso é também relevante essa reflexão, por quê? Porque o Fortaleza ele saiu da Copa Libertadores, mas ele, na minha opinião, ele saiu não somente porque ele tinha um elenco que naquele momento não era melhor do que os estudiantes. Esse elenco, vamos combinar, fez um grande jogo contra o River. Esse elenco, vamos combinar, fez um jogo espetacular, histórico contra o Colo-Colo. Né? Esse elenco fez um jogo muito importante também contra o Aliança Lima. Né? Esse elenco deu provas incríveis que na Libertadores a coisa estava funcionando. Contudo, há certos problemas no Fortaleza que ninguém está dando bola para eles. E esses problemas estão se avolumando. Eles começaram a afetar também a qualidade da equipe dentro de campo. A gente tinha um Fortaleza da Libertadores, nós tínhamos um Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Eram equipes completamente diferentes. O foco era total na Libertadores, não era no Brasileirão. Né? Inclusive, errou o seu Juan Pablo Voivoda e também a direção do Fortaleza. No último jogo que fez pelo Campeonato Brasileiro, que foi com alguns jogadores ali e tal, reservas, priorizando a Copa Libertadores de América. Ali foi um ato de irresponsabilidade, inclusive, tanto da comissão técnica como dos dirigentes do Fortaleza. Ok? Mas o fato é o seguinte, e pouca gente tem falado isso, o Fortaleza foi muito mal contra os Estudiantes no jogo da ida. O Fortaleza foi dominado contra os Estudiantes. É muito importante, eu sempre falo, o objetivo deste canal é tentar ajudar as pessoas a entender o jogo dentro de campo, para que as pessoas se libertem,
entendeu? Dos comentaristas, porque hoje em dia, comentarista de futebol é um negócio complicado. A maior parte deles não ajuda o torcedor a entender o que está acontecendo. Eu lembro que nessa narração do jogo do Estudiantes contra o Fortaleza, eu acompanhei o jogo pelo um canal brasileiro e foi impressionante. A ESPN, que tinha ali o Jean Oddi e tinha o Silas. Na minha opinião, a qualidade dos comentários não ajudaram o torcedor a entender o que estava acontecendo. O Silas, durante o segundo tempo, estava falando que o Fortaleza estava muito bem. Quando o Fortaleza fez o gol, o Fortaleza estava muito bem e por isso que fez o gol. Não, foi mentira isso. O Fortaleza estava mal. Ele começou o segundo tempo de uma maneira horrorosa e achou um gol. Achou um gol. O Fortaleza foi completamente dominado pelo Estudiantes naquele jogo. E naquele jogo, a gente viu sinais de que a equipe do Campeonato Brasileiro já estava presente também na Copa Libertadores de América. Então, aquele Fortaleza que jogava o Campeonato Brasileiro tomou conta do Fortaleza, né? Deu um pé na bunda do Fortaleza que disputava a Libertadores e passou a atuar na Libertadores também. Um time sem vontade, um time estranho, um time esquisito, com o seu Moisés ali, morto ali naquele lado do campo, sem fazer absolutamente nada, sem marcar ninguém, com o seu Lucas Lima não sabendo o que está acontecendo dentro de campo. Já vem aí para uns 3, 4 jogos que o Lucas Lima não joga absolutamente nada. Também não está marcando mais ninguém, não volta, não tem vontade. É impressionante, né? E para mim, ele não é aí necessariamente o único culpado. Tem outros também que estão nessa parada aí. Tem o medo do técnico de bancar Tite. Então, o que acontece? Tem ali, por exemplo, ali, os jogadores que não marcam, né? E eles continuam jogando, né? Tem, por exemplo, tinha essa coisa de ficar bancando jogadores equivocados. Né? Isso parou, de certa forma, no caso do Jussa, né? No caso do Landázuri, mais ou menos, parou também um pouco, evidentemente. Na minha opinião, é um erro que foi ali, por exemplo, parcialmente resolvido, digamos assim, né? Mas, por exemplo, cadê a coragem do técnico para tirar o Tite? Para colocar o Tite no banco, né? Não dá para entender isso. E aí, o outro problema do Fortaleza, que eu volto para a questão do elenco, o encurtar do elenco. Né? Fortaleza teve um elenco curto, mas esse elenco foi encurtado pelas ações da comissão técnica. Este erro, ele vem acontecendo sempre e ninguém fala nada. E isso é simbolizado nas alterações em que ele não coloca em campo jogadores como o David da Hora. Então, o que ocorre? O garoto foi contratado para Fortaleza, provavelmente ele veio para Fortaleza também porque ele tinha o sonho de disputar a Libertadores. Esse cara foi para o banco de reservas durante vários jogos do Fortaleza na Libertadores de América, e ele não entrou nem um segundo, sabe, para mostrar oficialmente que ele disputou uma Libertadores de América. Isso é importante para a carreira do cara, porque, ó, disputou a Libertadores, isso ficaria ali no registro da carreira do cara. Né, do jogador. Isso não aconteceu. O que explica, vamos entender uma coisa aqui, o que explica o David da Hora é ser relacionado para o banco de reservas e não entrar o Igor Torres. Vocês acham que esse tipo de coisa não frustra o jogador? Acham que esse tipo de... E essas coisas também não estão atuando para que o elenco não jogue, o que não está jogando nesse momento? É claro que sim. Há inúmeros erros da comissão técnica, eles continuam. E a questão que se coloca agora é o seguinte, para mim, o Vojvoda ainda é um técnico que tem que continuar no Fortaleza, sim, mas tem que se resolver esse problema, que é um problema sério. E outras questões também. Tem que parar com essa coisa de dedos e, sabe, tem um problema aqui e tal. E aí, por exemplo, não falar, não expor um jogador e prejudicar o clube, né? Porque se eles não falam o que aconteceu com o Dudu, a culpa é deles por liberar o Dudu. Não importa o que o Dudu fez. Não importa o que esse jogador fez. Na verdade, os dirigentes do Fortaleza são mais responsáveis pela saída do jogador do que o próprio jogador. Ou então eles expõem, eles vêm a público e falam o que aconteceu. Que é o seguinte, né? Aí você está expondo um jogador que foi irresponsável. Se eles não falarem isso, eles são responsáveis e acabou. Não dá para passar pano, são errados. Eles estão errados nisso. Né? Eles estão errados quando o Vojvoda não coloca, por exemplo, um jogador como o David para jogar. O David Josa poderia não fazer nada. Este não é o ponto, gente. Este não é o ponto. O ponto é, nunca foi jogador, né, com menos qualidade do que o seu Igor Torres, por exemplo. Né? Então, a mesma coisa com os jogadores jovens, que na prática ele colocou Abraão porque não tinha nenhum zagueiro. Né? Tudo bem, ali entrou o Vitor Ricardo, gostei, achei legal tal, mas ainda foi muito pouco. Né? O Samuel não entrou nem um segundo. Nem estava relacionado para o banco ontem, porque tinha quem? Tinha Matheus Vargas, que passou a acreditar de novo no jogador que já não serve para o Fortaleza. O Fortaleza tem que fazer reformação no elenco. O Fortaleza tem que resolver essas paradas aí. O Fortaleza tem paradoxos no seu jogo e no seu comportamento dentro de campo, porque se não forem resolvidos, gente, a equipe vai cair para a Série B. Vai cair, com Vojvoda ou sem Vojvoda. Entende? E a questão é, antes de pensar numa saída do técnico, que a gente tem que começar assim a pensar nisso. Eu acho que tem que tentar pensar o que fazer para não ter a ruptura. Eu sou contra rupturas sem um estudo prévio do que está acontecendo e o atacar, né? E o ataque em relação ao problema. Eu acho que está faltando isso.
dedos por mimos, enfim, isso está faltando na verdade. Então, se o Fortaleza não resolver isso, o Fortaleza pode ter problemas. Então, esse Fortaleza que saiu da Libertadores aí muito machucado, pode continuar sendo muito machucado no Brasileirão e não fazer absolutamente nada. Ou resolve essas paradas, ou então a equipe vai descambar sim, e pode não se recuperar na competição, e pode sim cair para a segunda divisão do futebol brasileiro.